Bom, estamos aqui mais uma vez no seminário de Lógica, Linguagem e Ciência da Universidade Federal do Tocantins, atravessando este que será o segundo seminário do ciclo de Broglie. O seminário tem providenciado longos debates em torno da filosofia da mecânica quântica. Já houve o ciclo sobre Bohr, Heisenberg, passamos pelo ciclo Schrödinger, e agora estamos discutindo o ciclo do Louis de Broglie, ou Louis de Broglie, como dizem meus colegas portugueses. E temos a honra de receber aquele que foi meu professor, grande físico, pesquisador e professor com P maiúsculo, vou colocar assim, que é o professor Francisco Caruso. Ele vai apresentar para nós a apresentação cujo título é Às vezes, solucionar uma crise depende de ampliá-la. A contribuição de Louis de Broglie à física quântica. Fazendo uma breve biografia aqui do professor, ele se diz, vamos colocar assim, físico, escritor e poeta. E eu fico muito feliz que hoje em dia o professor ele coloca o poeta direto ali na sua declaração do currículo Lattes, uma linhagem, vamos dizer assim, de poeta, filósofo da natureza, físico, que eu também me identifico muito. O professor se graduou em física pela UERJ nos anos 80, fez mestrado com o professor Alberto Santoro, que foi um grande físico brasileiro, também no CBPF, já na área de física de partículas. E o doutorado foi para a Universidade de Turim, na Itália, Torino, orientado por Enrico Pedrazzi, com uma tese sobre o papel dos diquarks como constituintes do bárion, uma tese que envolvia cromodinâmica quântica, estudo de interações fortes. E o professor teve uma longa trajetória, uma longa carreira na UERJ, foi professor, acredito que desde 1981, e se aposentou recentemente em 2021, e segue sendo pesquisador do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Na UERJ, o professor fundou o Departamento de Física Nuclear e Altas Energias, e foi professor também colaborador do HCTE, a pós-graduação de História das Ciências, das Técnicas e Epistemologia da UFRJ, que foi onde eu tive o privilégio de fazer uma disciplina com o professor Caruso sobre espaço, um outro tema também que o professor ama e é especializado. Eu queria só pontuar para os colegas aqui algumas poucas obras, porque o professor Caruso tem uma carreira gigantesca e muito produtiva, mas 3 livros que vocês rapidamente vão se identificar, encontrar nos vossos institutos em primeiro lugar, o livro dele com o Victor Oguri, Física Moderna, que é um livro que eu considero que tem promovido uma grande transformação positiva no ensino de física moderna no Brasil, nas graduações de física, astronomia, e até das engenharias. O professor ele foi convidado para esse seminário aqui, principalmente por causa de uma singela contribuição dele sobre o de Broglie, nesse livro aqui com o Bassalo, foi um livro importante que abriu, professor, o nosso ciclo de estudos sobre o de Broglie aqui no grupo de Lógica, Linguagem e Ciência. E uma façanha que eu não deixo de citar o professor ele foi o último autor, o artigo dele com Xavier do CBPF, mencionado pelo Max Jammer na história dos conceitos de espaço. Como o primeiro autor citado pelo Jammer foi o poeta antigo Hesíodo, o poeta grego, e o último foi o Caruso, a gente costuma brincar dizendo que a história dos conceitos de espaço do Jammer ela é de Hesíodo a Caruso. Portanto, olha, Moreira e eu somos os 2 únicos brasileiros citados na obra. Isso mesmo, isso mesmo. Portanto, professor Caruso, é uma honra, para mim é uma forma também de homenageá-lo, ter você nesse seminário, e eu te passo a palavra. Muito obrigado, Felipe, pela carinhosa apresentação. Espero que... Já vou me desculpar, porque provavelmente eu vou falar muitas coisas que vocês já estão cansados de saber, É inevitável. Eu fiz a opção de deixar as coisas técnicas e matemáticas de lado, mesmo porque essa parte está sempre feita com todo detalhe no Física Moderna, caso alguém tenha interesse. E
Eu sempre me referi em sala de aula, claro que eu vou me pautar no livro com o Vitor, vocês talvez fiquem satisfeitos de saber que há 1 ano e meio nós estamos trabalhando na terceira e definitiva edição, que já tem, comparada com a segunda, 200 páginas a mais. Não sei onde a gente vai parar, entendeu? Mas está ficando realmente muito bom, muito mais completo, entendeu? Então, eu vou me basear essencialmente nele. E em sala de aula, eu sempre chamava atenção para esse fato que eu acho que é pouco enfatizado, ao qual eu resolvi aludir no título, o papel do de Broglie em generalizar uma crise que já não era pequena, né? Isso, do ponto de vista epistemológico, às vezes é muito importante e causa um efeito muito positivo, na minha opinião, né? O Felipe sabe que eu sou, em História da Ciência, popperiano, quer dizer, quando você sabe que a física não funciona ou não vai por aquele caminho, é um bom sinal, é sinal de que vai poder haver um progresso em seguida, né? Então é isso, eu vou falar certas coisas bastante básicas, mas colocadas numa ordem que não é normal de se ver, entendeu? E valorizando também pequenas coisas, pequenos traços na trajetória intelectual do de Broglie que normalmente as pessoas não chamam atenção. Pode passar a próxima, por favor. Aí está a cara do nosso nobre francês. Não? Do lado eu botei... Felipe sabe que eu tenho uma biblioteca escolhida a dedo no limite do poder do bolso, né? Então, embora eu tenha a tese original da Madame Curie, do de Broglie eu só tenho a segunda edição, que acha que está aí na edição bonita, mas não é a primeira, né? A da Madame Curie eu comprei num sebo que não existe mais no Rio, me lembro até hoje que custava R$30, com desconto saiu por 23. Essa é uma tese que você vê hoje por $800 mil à venda, entendeu? Tranquilamente, né? Às vezes tem vantagem de morar no Brasil, né? A próxima, Felipe, por favor. Eu vou começar com essa curiosidade da tese, provavelmente todos vocês já sabem, é que o de Broglie fez uma coisa tão diferente que, quando ele pediu para defender a tese, a pessoa que intermediaria isso era o Langevin ficou sem saber o que fazer. Esse cara é maluco, entendeu? Aí, para não bancar a coisa sozinho, ele mandou uma cópia da tese para o Einstein, que, por sua vez, pediu ao Max Born para dar opinião com esse bilhete. Leia isso, embora pareça ter sido escrito por um louco, está escrito corretamente. Eu não consegui apurar o que o Born retornou para o Einstein, mas o Einstein devolveu a tese para o de Broglie, dizendo que ele podia aprová-la, já que ela tinha muitas descobertas importantes. Dessa maneira, o Langevin foi o orientador formal da tese, e eu não sabia, no livro por Bassalo não está, eu descobri preparando o seminário, eu fiquei curioso de saber quem foi a banca. A banca é uma banca de peso enorme, né? Além do Langevin, foi o Perrin, que foi o homem que convenceu o mundo, e principalmente o químico alemão Ostwald, de que os átomos realmente existiam, ao medir o número de avogados de 32 maneiras diferentes e achar o mesmo resultado, né? O Charles Victor Mogan, que eu não sei quem é, um mineralogista, e o grande Elie Cartan, matemático formal, entendeu? Então, você vê que, na verdade, ninguém entendia, tirando o Perrin, ninguém podia entender nada da tese do de Broglie, né? Mas, como o Einstein mandou aprovar, ela foi devidamente aprovada e teve um impacto enorme, como a gente vai ver mais adiante. Aqui eu trouxe a motivação, segundo o próprio de Broglie, está na primeira página da sua Nobel Lecture. Ele diz lá: I was attracted to theoretical physics by the mystery
Enshrouding the Structure of Matter and the Structure of Radiation, a mystery deepening as the strange quantum concept introduced by Planck em 1900, entendeu? Então, eu trouxe a motivação declarada por ele mesmo e procurei trazer que trabalhos de física ele fez entre 1920 e a tese. Vocês vão reparar que ele não fez nada diretamente sobre a tese principal. Ele vai ciscando, ele vai, em boa parte, se dedicando a aplicações do modelo de Bohr, como esses dois primeiros de 1920. É tudo publicado na mesma revista, né? Havia esse nacionalismo na época, né? Os franceses só publicavam praticamente no Conte-Rendu, só os italianos que às vezes publicavam nas revistas alemãs, e quando não dava certo, como vocês sabem que o Fermi tem um artigo recusado pela Nature, que ele se orgulha, né? E ele publicou numa revista de terceira categoria italiana e tem a ver com o prêmio Nobel dele, esse artigo. Quer dizer, quem estava certo era ele, não a Nature, né? Mas, geralmente, você vê os ingleses nas revistas inglesas, era uma tradição da época. A próxima, por favor. Aí, 21, ele fez 4 artigos, 22. Quando é o caso, eu botei entre parênteses com quem ele fez, veja que o modelo atômico do Bohr e seus espectros corpusculares foi com o seu irmão Maurice, que era físico. O de Broglie, todos sabem, não era físico originalmente, né? Era um nobre. O irmão, sim, era físico, trabalhava muito ligado à física atômica, a raio-x, né? Talvez, certamente, também inspirou bastante. E em 24, que é o ano da tese, ele chega a investigar o espectro de raio-x a partir do resultado do efeito Compton. Vocês sabem que o efeito Compton muda o espectro de raio-x pelo espalhamento Compton, né? Então, isso é para dar uma ideia do que ele fez até 1924. Agora vem uma parte que talvez vocês se surpreendam um pouco, que já é uma daquelas coisas que é verdade e ninguém fala, né? O que eu chamei de algumas pistas abandonadas. Você vai ver, no século XIX, começam a aparecer uma série de resultados que sugerem que o fenômeno ondulatório, em geral, tem algumas semelhanças com o movimento de partículas, né? Que, do ponto de vista das ideias, está na essência da ideia principal de de Broglie, né? Em especial com relação à luz, né? Então, o século XIX, vocês sabem, ele é marcado pela síntese, pelo desenvolvimento de todas as leis elétricas e magnéticas. Eu tenho a impressão que só a lei de Coulomb, se não me engano, é do século XVIII. O resto é século XIX, e principalmente essas inter-relações entre eletricidade e magnetismo, né? E que culmina com a grande síntese de Maxwell. Maxwell vai conseguir descrever um conjunto de equações que numa notação são mais de 20. Depois o Hamilton e o Heaviside colocaram nessa fórmula vetorial que a gente está habituado a conhecer, introduzindo o que permite a unificação e, por outro lado, gera uma quantidade enorme de problemas, a famosa corrente de deslocamento. Vitor e eu apuramos agora para a terceira edição que o Jackson, por exemplo, diz que Maxwell introduziu a corrente de deslocamento para salvar a conservação, a lei da continuidade das cargas e correntes. É mentira. É mentira porque nós fomos ver no original uma das 20 equações de Maxwell
que ele considera independentes, é exatamente a equação de continuidade. Portanto, ele não espera em momento nenhum que a equação de continuidade seja uma consequência das equações de Maxwell. Isso só foi percebido depois, e não por ele, né? Depois que você escreve nesse formato. Às vezes, a forma que você escreve muda muito a sua compreensão, né? O fenômeno mais fantástico disso é a mecânica analítica. A mecânica analítica nasceu simplesmente para ser uma outra linguagem da física newtoniana, na qual você não tinha que esbarrar com grandezas vetoriais. Você só trabalha com grandezas escalares, que facilita muito. Outra facilitação enorme é o modo pelo qual você pode incorporar vínculos, principalmente os vínculos geométricos, na solução de um problema mecânico. Aquele exemplo que todo mundo dá em física 2, de física 1, física 2, do carrinho da roda gigante se movimentando, por que ele não cai? Eu duvido você resolver esse problema com a física de Newton, porque esse movimento é vinculado, né? Quer dizer, o carrinho não sai dos trilhos. Como é que você introduz esse vínculo na teoria vetorial de Newton? Eu acho que ninguém sabe fazer isso, entendeu? No formalismo lagrangiano é simples você introduzir os vínculos geométricos, entendeu? Então, e a partir disso se percebeu que o que era apenas um modo alternativo de expressar a mecânica newtoniana passou a ser uma ferramenta poderosíssima capaz de expressar, inclusive, novas teorias, como o próprio eletromagnetismo de Maxwell. Ou seja, você pode fazer uma teoria de Lagrange, de Hamilton-Jacob, para o eletromagnetismo, para sistemas contínuos, como cordas vibrantes, o que não é mais uma coisa aplicada ao problema mecânico de interação de corpos materiais. Entendeu? E eu estou falando nisso porque mais à frente vocês vão ver o princípio de Hamilton, que está embutido, que é mais ou menos de 1835, ele vai ser usado por de Broglie e por Schrödinger nas suas formulações desse embrião da física quântica, né? Então, vamos ver. Os 3 pontos que eu trouxe, talvez tenham mais, mas esses são os que eu me lembrei preparando. Ó, são a análise dos fenômenos ondulatórios estacionários clássicos, que está no capítulo 5, sobre ondas e luz do nosso livro. Como o Wien vai explicar as leis de Stefan, utilizando-se do efeito Doppler. Isso a gente faz também, bem explicado, mas a ideia original, quem primeiro conta essa história com alguns detalhes, é me fugiu o nome, Whittaker, autor daquele famoso livro em 2 volumes da história da eletricidade, do magnetismo e do éter. E a última coisa que a gente... isso é a única coisa que eu vou falar nessa palestra que não está no Física Moderna atual, mas vai estar na 3ª edição, que é a questão da aberração estelar. Pode passar, filho. Aí ficou um pouco pequeno, mas vamos ver. Aqui a gente está tratando, por exemplo, da equação de D'Alembert, que é a equação de onda, né? Aliás, sobre isso, o Vitor e eu publicamos esse ano um artigo muito interessante, se vocês tiverem chance de ver, está na Revista Brasileira de Ensino de Física. Foi uma pergunta que me ocorreu enquanto a gente estava revendo o livro, que é a seguinte: todo mundo aponta como o maior sucesso do eletromagnetismo de Maxwell o fato dele você poder mostrar que os campos elétricos e magnéticos satisfazem uma equação de onda, certo? Que é exatamente a equação de D'Alembert. Laplaciano segundo de uma função, menos 1 sobre C2, derrom de T2, da mesma função. Isso igual a 0. Aí eu fiz a seguinte pergunta para mim e para o Vitor. Vitor,
A equação de D'Alembert, se ela é satisfeita pelos campos eletromagnéticos, ela tem que ser invariante pela equação, pelas transformações de Lorentz, certo? De acordo com a relatividade de Einstein. Mas, por outro lado, você aprende que a equação de D'Alembert descreve fenômenos acústicos. E fenômenos acústicos são não relativísticos. Portanto, a equação de D'Alembert deve ser invariante por transformação de Galileu. Isso, no primeiro momento, nos pareceu um impasse sem saída, né? E a gente conseguiu mostrar que não tem nenhum problema, nenhuma incoerência com isso. Né? Você pega, se você está estudando um fenômeno ondulatório, sonoro, você pega a equação de D'Alembert e impõe a covariância segundo as transformações de Galileu. Você vai mostrar que isso só é verdade se a velocidade do som se compõe com a velocidade do observador. Tá? Já para o eletromagnetismo, a mesma equação de D'Alembert, ao você impor que ela seja covariante por transformações de Lorentz, o resultado que você obtém é que essa covariância só existe se a velocidade da luz não se compõe com outra coisa. Ou seja, o postulado de Einstein, C tem que ser sempre C, qualquer que seja o sistema. Entendeu? Então, é o detalhe se a velocidade do fenômeno ondulatório se compõe ou não com o movimento do observador que define se aquela mesma equação matemática é covariante por Galileu ou por Lorentz. Isso é muito bonito. E aqui, então, eu tive que explicar isso, porque aqui a gente está fazendo acústica. Né? Se você for considerar as soluções estacionárias, a equação simples de D'Alembert para meios homogêneos ela tem a solução harmônica, né? Ou senos ou cossenos. E esse seno de KL tem que ser zero nos extremos da corda. Então, isso vai nos dar um conjunto discreto de frequências e comprimentos de onda. E eu posso escrever a solução estacionária, né, em termos dos chamados modos normais de vibração, a nomenclatura clássica. Então, a função de onda é essa aí que o Felipe está mostrando. Tá? Agora, devido à linearidade da equação de onda de D'Alembert, o que vai acontecer também com a equação de Schrödinger, que também é linear, a solução mais geral para a onda estacionária é a superposição linear de todos os modos normais. Isso nada mais é do que a chamada expansão de Fourier. Tá? No instante t igual a zero, essa solução vai se reduzir ao perfil inicial. Se for uma corda, vai ser o pulso inicial. Né? Então, você vê que essa função independente do tempo, ela é uma soma de estados de Cn psi-n. Né? Repara que na próxima página vocês vão entender, mas aqui isso é exatamente a mesma matemática idêntica, tal e qual, que aparece na solução de Schrödinger. Eu não estou falando de Schrödinger, estou falando de uma onda clássica. Né? Vamos ver a próxima página. Eu agora, o que eu faço? Eu agora calculo a energia cinética e a energia potencial dessa corda vibrante. Tá? E não vou fazer a conta, está lá feita no livro, e mostro. E você sabe que a energia total propagada na corda é a sua energia cinética mais a potencial. Usando os resultados conhecidos, você vai mostrar que essa energia total da corda é uma soma de N1 até infinito dos EN, onde esse N é o índice de cada um dos modos próprios de vibração. Então, o que a gente está mostrando, repito, classicamente, a energia total de uma corda vibrante é a soma das energias dos vários modos normais de vibração da corda.
Ou seja, os modos normais comportam-se como componentes independentes pelos quais a energia total se acha distribuída. Nesse sentido, disse que a energia de uma corda é transportada por portadores de energia discretos e independentes. Ora, isso é muito parecido com o que vocês estão acostumados com a contribuição do Einstein, a ideia de fóton. Tá? Mas não é só o fóton como que pode ser dado como exemplo aqui, trouxe outro. A grande crise no início do século XX, que muitos apontam como devido à dualidade onda-partícula, vou voltar a falar sobre ela, só foi superada quando se aceitou que, de modo complementar, os fenômenos acústicos, luminosos e eletromagnéticos podiam ser descritos tanto como processos ondulatórios, ou seja, pela propagação de ondas em um meio contínuo, como pela transferência de energia por um meio de portadores discretos, ou quanta de energia, que se deslocam com um feixe de partícula através do meio com a velocidade de propagação de uma onda. Por exemplo, os fenômenos acústicos em sólidos cristalinos podem ser descritos tanto pela propagação de uma onda acústica, pelo comportamento dinâmico de partículas denominadas fônons. Não. Então, não há... Geralmente, o curso de mecânica quântica dado por um professor inexperiente deixa o aluno ficar convencido de que tudo isso só aconteceu por causa da mecânica quântica. Acabei de mostrar para você que não é verdade. Tá? Estava no ar. Todo mundo, qualquer físico clássico sabia disso, entendeu? Agora, outro tão bonito quanto esse é o resultado, é muito engenhoso, não é simples de acompanhar o raciocínio todo, eu vou pular. O Wien é o primeiro cara a imaginar que o corpo negro pode ser simulado por uma esfera de paredes condutoras, perfeitamente condutoras internamente, uma esfera oca, em que a radiação entra lá, começa a ser refletida, até haver um equilíbrio termodinâmico, e a partir daí tudo que entra é igual a tudo que sai. Não? E ele vai imaginar que essa parede, com o tempo, ela sofre uma diminuição de superfície, ou um aumento de superfície, como você queira. Como você tem luz refletindo em espelhos, e esses espelhos estão se movendo, pode passar, você tem aí você tem que aplicar o efeito Doppler. Né? Como eu disse, eu não vou entrar nos detalhes. Ao fazer isso, você percebe que o comprimento de onda dessa radiação, que está lá dentro do corpo negro, ele depende dessa expansão do raio do corpo negro. Eu denotei com essa equação 10-18. O lambda é proporcional a esse raio que pode variar no tempo. Aí, você, usando outras coisas conhecidas, você pode expressar isso em relação a quanto que a energia do corpo negro varia em relação à sua energia total. Tá? Sempre usando, do ponto de vista teórico, o efeito Doppler. Ao fazer isso, você pode mostrar a validade da equação 10.20. Ou seja, a variação da energia, repito, clássica, que está dentro de um corpo negro simulado como uma esfera oca refletora, perfeitamente refletora, a variação percentual dessa energia é diretamente proporcional à variação percentual da frequência que caracteriza essa luz que está lá dentro. Tá? Olha, se você olhar para aí, não precisa ser um gênio para dizer que é igual a H-ni, né? Só que H não seria H porque não seria a constante quântica, né? Mas ele está mostrando que isso aqui não tem nada a ver com o Planck ainda. Tá? Isso tem a ver com a física de corpo negro, mas não ainda com o Planck. Esse é final do século XIX. O Planck faz trabalho do século 1900. Né? Então, isso significa que a relação entre as grandezas energia e Ni, e a frequência da onda, é linear, quando a luz é considerada uma onda. Portanto, verifica-se já nesse ponto que não há contradição no que se refere à luz entre o resultado clássico e a proposta posterior de Planck, segundo a qual a relação linear entre as duas grandezas é mantida
com a introdução de uma nova constante H. Na verdade, o Planck é um gênio, ele não vai introduzir uma constante só, ele vai introduzir duas. Ele introduz a constante que Einstein batiza de constante de Planck e a outra que depois foi batizada de constante de Boltzmann. As duas constantes foram introduzidas na física pelo Planck para tratar do corpo negro. Próximo, por favor. E a última que eu trouxe, que está em andamento, como eu falei, isso vai ter só na terceira edição, para mim e para o Vitor, foi um mistério. Eu vou adiantar que é um dos efeitos físicos mais difíceis que eu já estudei, embora todo livro de física básica diga que há trivialidade, não tem nada de trivial, muito menos como o Bradley explicou, que é a chamada aberração estelar. Para entender é fácil, você imagina que você está na chuva, a chuva cai com o teu guarda-chuva na vertical. Se você quer correr em relação à chuva, você tem que inclinar um pouco o teu guarda-chuva para se proteger mais, e esse ângulo tem a ver com a razão entre a velocidade que você caminha e a velocidade da chuva, ou, no caso, a velocidade que a luz cai. Então, só que eu quero chamar a atenção é que a aberração estelar é dada por essa equação 6.1. Tá? A tangente do ângulo é V sobre C. V é a velocidade de quem está se movendo, no caso é a Terra, e C a velocidade da luz. Repara que essa razão é a mesma razão que vai infernizar a vida do pessoal, que vai aparecer em toda a discussão da relatividade. Né? Esse trabalho de Bradley é o início de uma era nova em que você vai ver o efeito do movimento do éter, não em Bradley, que é um mecanicista, mas depois, no século XIX, se dedicou muito a ver o efeito do movimento do éter sobre o movimento da luz. Entendeu? Isso tem a ver com esse problema da aberração. O que eu trouxe aqui, que é notável, é que você tem várias deduções da aberração. Você tem a primeira dedução original de Bradley, que é um mecanicista, que supõe que a luz é formada de partículas. Ponto. Tá? Ele chega à fórmula tangente de alfa é V sobre C. Aí vem, com base na ideia do Young, diz, não, a luz é uma onda e ela se propaga num meio elástico, que é o éter. Aí você chega à conclusão que a aberração é tangente de alfa V sobre C. O resultado de que a luz é uma onda é exatamente o mesmo se eu considerar ela como um conjunto de corpúsculos. Não é sempre que isso acontece. E, mais adiante, você considera que ela é uma onda e que você já conhece o fenômeno de contração espacial, dilatação temporal, não sei o quê. Se você fizer isso, dá tangente de alfa igual a V sobre C. E, finalmente, no famoso artigo de 1905, Einstein acha tangente de alfa igual a V sobre C. Ou seja, é um resultado que parece que não depende de como é a luz. No fundo, para mim, hoje eu entendo isso como um reforço dessa ideia, que eu dei dois exemplos anteriormente, de que há algo fantástico na luz que faz com que essas coisas andem juntas e não sejam contraditórias. A gente vai perceber isso só com clareza com o trabalho do De Broglie. Entendeu? Próximo, por favor. Bom, então, com isso, eu cheguei exatamente na virada do século XIX para o século XX, em especial, essa mudança de século, de milênio, sempre traz uma expectativa de você fazer uma revisão de tudo e ver o que falta saber, o que já está. E o Lord Kelvin disse uma frase que eu adoro essa frase porque ela é, ao mesmo tempo, de uma enorme pretensão, inimaginável, e, por outro lado,
ele coloca, ele nos mostra que ele tinha perfeita percepção de quais eram os problemas singulares da física na época. Ele disse que ele usou essa metáfora que no céu azul da física clássica existiam duas nuvens. E essas duas nuvens, uma tem a ver com o éter e a outra tem a ver com o corpo negro. Essas duas pequenas já sou eu exagerando, mas essas duas, sim, pequenas no sentido de poucas, né? De uma infinidade de problemas que a física pode ter. Você dizer que só tem dois, né? Agora, esses dois, ele botou o dedo na ferida, porque um deu origem à mecânica quântica e o outro deu origem à teoria da relatividade. Não eram dois pequenos problemas, eram dois problemas capazes de provocar uma verdadeira revolução na ciência. Entendeu? Próximo, por favor. Bom, a dissipação dessas duas nuvens foi o ponto de partida de uma mudança radical de conceitos na física, que resultou na construção e criação de novas teorias como a quântica e a da relatividade, especial no primeiro momento. Conceitos como espaço, tempo, simultaneidade, energia, massa, trajetória, partícula, interação e, eu posso acrescentar, vazio, foram revistos à luz dessa nova teoria. E o próprio conceito de átomo também. O problema é que o conceito de átomo ele vinha sendo criticado e alterado desde os primórdios da química, início do século XVIII, né? Do século XIX, perdão. Com Dalton, em 1803, ele vem e há uma escalada muito rápida até que, em 1861, o Mendeleev consegue fazer uma das mais espetaculares sínteses da ciência, né? Acreditando no poder das simetrias, né? E, com isso, deixando buracos na tabela. Existem várias outras tabelas, ninguém teve a coragem de deixar um buraco. O cara sempre dava um jeitinho, e, às vezes abria a mão da relação que ele tinha percebido. Mendeleev não, deixou buracos e disse: se a natureza se comporta como eu imagino, a gente vai achar um elemento que vai se encaixar aqui. Isso foi como eu aprendi no ensino médio. Mas no Física Moderna, nós fizemos questão do capítulo 2. Capítulo 1 é sobre o átomo filosófico, o capítulo 2 é sobre o átomo químico. Lá, eu coloquei duas tabelas comparativas do elemento chamado silício e galho, que foram os dois elementos que faltavam, segundo o Mendeleev, e aí você vê a força do raciocínio. A coisa mais simples que funciona, que é inacreditável, você pega um elemento qualquer na tabela, imagina o jogo da velha, né? O jogo da velha tem 9 quadrados, né? Você pega o elemento central, ele determina uma cruz, né? Então, ele percebeu, você pode fazer esse exercício e funciona sempre, você pega o elemento do centro da cruz, a massa química dele, a massa atômica dele, é a soma da massa dos 4 elementos que estão compondo a cruz, dividido por 4. Então, com isso, quando a cruz estava incompleta, ele acreditando que isso era verdade, ele já previa, inclusive, a massa do elemento que estava faltando. Mas mais do que isso, vocês podem depois ver, ele diz qual é o ponto de fusão, qual é o ponto de ebulição, qual é a cor do elemento que está faltando. O cara nunca viu dizer esse elemento é de cor cinza escura. Aí o cara achou na natureza, anos depois, ele era cinza escuro. Entendeu? É impressionante a quantidade de coisas que ele pode aprender da regularidade que a natureza
representa para ele. Entendeu? Mas, embora o átomo tenha sido mudado, o seu conceito dezenas de vezes, tinha um conceito do velho atomismo que resistia, que só o gênio do Dirac botou o dedo na ferida. Foi o único ou seja, o conceito de átomo levou 26 séculos para ser mudado. Né? Aí o Dirac diz: o vácuo não é o nada. O vácuo é um estado cheio de partículas de energia negativa. Entendeu? Ele vai construir essa ideia com analogia exatamente com a teoria de valência da química. Entendeu? E funcionou, porque ele fez um troço teórico, ninguém acreditou nele. Né? Porque, repara, para ele fazer isso, a equação dele, ele tinha que ter uma partícula positiva e uma negativa. Eu estou falando antes de 1930. A única partícula positiva que se conhecia era o próton. E o próton é 2 vezes mais pesado que o elétron. Então, que partícula positiva de mesma massa do elétron é essa? O único cara que acreditou nele, acreditou exatamente porque não era físico, foi o Hermann Weyl. O Weyl, como matemático, disse: essa teoria é tão bonita que tem que estar certa. Aliás, frase que o próprio Dirac repetia várias vezes. Né? Eles eram movidos por uma questão estética. E aí o Anderson descobre, logo no início dos anos 30, o que ele chamou de pósitron, que era o antielétron, que tem exatamente a mesma carga em módulo e a mesma massa do elétron, que é a chamada antipartícula prevista por esse novo conceito de vácuo. Então, você repara que essas coisas que vão surgir com a luz, elas tiveram um impacto, eu acho que não ficou nada de fora, né, de conceitos basilares da física. Todos foram abalados. A maioria discutido no brilhante artigo de Einstein de 1905, né, como espaço, tempo, simultaneidade, energia, massa, e assim vai. E os de partícula e vazio também foram mais tarde. Mas para chegar à partícula, você tem que entender como que essa nova física, introduzida para explicar a radiação, o que ela tem a ver, se é que ela tem a ver, com a matéria. Não? Próximo, por favor. Aí está, eu vou falar então sobre a contribuição do Planck. Vocês sabem muito bem que e daí mais um motivo para admirar o comentário do Lord Kelvin, vocês sabem muito bem que a física de corpo negro nunca foi um assunto de ponta de física básica. Você pode olhar, como a gente tem lá no nosso livro, todos os originais, você vai olhar todas as publicações de corpo negro até Planck, a maioria são em revistas de tecnologia. Porque o corpo negro, o estudo da radiação de corpo negro estava intimamente ligado ao problema do controle de alto-fornos de siderurgia. A Alemanha era muito forte em siderúrgica. Então, o cara tinha que saber controlar a temperatura dos fornos. E um dos modos de controlar a temperatura dos fornos é saber exatamente qual é a luz que ele está emitindo. Entendeu? Então, os estudos começaram com essa maneira. Não tinha nada de fundamental por trás. Né? Vai ter com a hipótese de Planck. E o Planck, vocês também sabem, o Thomas Kuhn conta aí, o Planck passou de 1900 até 1912, 12 anos, tentando provar que ele, Planck, estava errado. Ou seja, que você não precisava introduzir o quantum de luz. Não conseguiu. Por outro lado, o nosso querido Max Jammer diz: nunca na história da física houve uma interpolação matemática tão imperceptível, com tão amplas consequências físicas e filosóficas. A frase do Jammer é perfeita. Né? Vocês vão ver, acho que pode passar. É isso. A curva que o Planck, que o Wien conhecia,
é essa pontilhada que tem essa corcunda. Né? A curva cheia é a curva de Planck, mas é também a curva real da radiação de corpo negro, quando você inclui baixas frequências ou altos comprimentos de onda. Nessa faixa do espectro, o estudo foi feito pelo Lord Rayleigh, que sabia muito da física clássica. E ele encontra um bom acordo com o experimento até um ponto, o Felipe pode mostrar aí com o mouse dele, até o ponto em que ele começa a divergir da curva. Esse resultado foi tão negativamente espetacular na época que isso passou para a literatura com o termo catástrofe do ultravioleta, porque a frequência na qual essa divergência começa a acontecer é exatamente a frequência que corresponde à luz ultravioleta, entendeu? Então, a interpolação que o Yammer está se referindo, ele pega a fórmula matemática do Rayleigh, que funciona para baixas frequências, e pega a do Wien, que funciona para alta frequência, e se pergunta se existe uma fórmula que descreve o todo. Pode passar. Que é essa curva preta, que é pode passar, Felipe. Que é essa expressão aí. Na dedução dessa expressão, essa é a previsão do Planck para a radiação de corpo negro. Ela contém toda a curva de Wien, mas explica a parte também que Wien não explicava de baixa frequência. Na dedução, que eu não vou fazer aqui, o Planck tem que pressupor que a energia de cada estado ele é proporcional à sua frequência. Como é que Planck pensa? Vamos pensar naquela esfera do Wien, oca. Ele pensa igualzinho. A radiação de corpo negro está entrando, está se refletindo, aquilo vai termalizar e ela vai ser emitida. Parte entra, é a mesma que sai, e eu posso medir esse espectro. Né? Só que Planck ele vai se concentrar numa hipótese muito curiosa, porque não era a coisa da época, ele vai supor que a matéria que constitui essa casca, responsável pela reflexão, que essa matéria é constituída de osciladores harmônicos simples. Ele está antecipando, repara, eu estou falando de 1900, o primeiro modelo atômico de partícula conhecido e muito divulgado é o de Thomson, em 1904. Planck, em 1900, ele está fazendo um modelo de estrutura da matéria. E, matematicamente, ele sabia calcular quanto de energia um oscilador colocado num campo absorve. Isso é um problema muito legal, o problema do dipolo elétrico, que tem muito a ver com o problema de antena. Então, esse problema já era conhecido. Então, o que ele faz? Ele calcula a energia que um oscilador do corpo negro absorve desse campo de radiação, e depois, como esse oscilador é composto de partículas carregadas e está oscilando, portanto está acelerado, segundo o Larmor, ele também emite energia. Então, ele calcula duas coisas, a energia absorvida pelo oscilador e a energia emitida pelo mesmo oscilador, da parede, o seu modelo de corpo negro. Quando isso atinge o equilíbrio térmico, ele iguala a energia emitida pelo oscilador com a energia absorvida pelo oscilador. E aí ele chega a essa equação. Então, é assim que surge a constante. Você vê, é a mesma coisa que eu falei lá classicamente. N era uma soma em N de frequências com índice N. Entendeu? Só que o Planck vai introduzir uma constante de proporcionalidade que vai dar
que tem a dimensão de ação, né? A dimensão do H é uma energia vezes tempo. Isso é a dimensão da ação física. Por isso, da ação lá do formalismo lagrangiano. Por isso que a constante de Planck é por muitos chamada de quantum de ação. Né? Bom, próximo, então. Aí agora vem a contribuição o próprio Planck, como eu disse a vocês, não acreditava no que ele fez. O Einstein acreditou mais do que o Planck. E o Einstein, vocês sabem bem, ele tinha uma mania de todo o trabalho dele, ele fazia uma coisa teórica nova e depois ele buscava uma aplicação prática da sua ideia. Né? Então, o prêmio Nobel do Einstein é um troço muito confuso, porque ele ganha o prêmio Nobel, segundo algumas pessoas, pela descrição do efeito fotoelétrico. Não vai receber o prêmio Nobel, recebe no ano seguinte, e ao receber o prêmio Nobel, ele faz um discurso sobre a relatividade especial. Como quem diz assim, vocês deviam ter me dado o Nobel por outra coisa. Né? É a minha leitura, entendeu? Mas, na verdade, também, a rigor, não é pelo efeito fotoelétrico que o Einstein ganhou o prêmio Nobel, na minha avaliação, na do Victor também. Ele ganhou o prêmio Nobel, ele fez uma coisa muito mais importante do que isso. O efeito fotoelétrico entra nesse artigo de 1905 como a típica aplicação de algo que ele tinha feito mais teórico. E o que ele fez foi genial. Ele prova que a luz numa cavidade, como no corpo negro, ela pode ser entendida como um conjunto, como um gás de fótons. A primeira pessoa que diz que a luz é um gás pode ser vista como é o Einstein, e de fótons, aos quais ele atribui a energia de Planck, é igual a Hν. Bom, apesar da contribuição enfática do Einstein, isso continuou não sendo bem aceito pelos físicos até 1923. Por quê? O que os físicos diziam é que isso não provava que o fóton era uma partícula. Porque uma partícula clássica ela tem que ter energia e momento. A única coisa que o efeito fotoelétrico evidencia é que o fóton tem energia Hν. Mas você não sabe qual é o momento do fóton. Quem vai descobrir qual é o momento do fóton e mostrar que a colisão do elétron com o fóton é exatamente igual a de um elétron com outro elétron, ou seja, partícula com partícula, é o Compton, na descrição do efeito Compton. Então, só de 1905 a 1923, muita gente boa continuava não acreditando que o fóton seria uma partícula, entendeu? Então, aqui, olha, admitindo-se a hipótese da quantização da luz de Einstein, pode-se compreender qualitativamente os espectros discretos de emissão e absorção dos gases. Considerando que o fenômeno resulta de vários processos discretos, envolvendo a troca de energia entre um átomo e um fóton, a energia do átomo após a emissão deve ser menor do que aquela antes, de tal forma que a diferença seja igual à energia transmitida pelo fóton. Uma vez que a energia de um fóton é proporcional à frequência, isso implica que a diferença de energias é proporcional à frequência. O espectro de linhas do gás, determinado pelas frequências características de cada substância, implica, por sua vez, que as energias dos átomos dessas substâncias constituam igualmente um conjunto discreto de valores, ou seja, conclui-se da espectroscopia que os átomos dos gases possuem um espectro discreto de energia. Esse era o problema
que, tanto o Thomson quanto o Rutherford enfrentaram nos seus modelos atômicos. O Thomson menos, muita gente também fala besteira, porque o modelo do Thomson, por construção, tem algumas configurações mecanicamente estáveis. O do Rutherford não tem nenhuma, pelo simples fato que, se o elétron está acelerando em torno de um núcleo, todo movimento acelerado emite radiação. Então, se ele está emitindo radiação enquanto se movimenta, ele está perdendo energia. Se ele está perdendo energia, o raio da órbita diminui, ele tenderia, com o tempo, a se chocar com o núcleo e haveria um colapso atômico. Ou seja, você não teria átomos estáveis no modelo planetário de Rutherford. Bohr vai sair dessa, pode passar. E por outro lado, isso que eu estou fazendo aqui, por outro lado, nesse processo que aconteceria classicamente no modelo de Rutherford, a emissão de radiação seria contínua. Então, não faz sentido você ver um espectro de raias, como você vê. Você veria um espectro como o da luz solar, um arco-íris, todas as cores. Por que raias? As raias, o Bohr percebeu, é porque são processos individuais. É o elétron de um átomo fazendo a transição e emitindo radiação. Aí pode passar. O Bohr vai. Desculpa, volta. Só um comentário que vale a pena dizer. O Einstein volta a tratar essa questão da radiação do corpo negro em duas ocasiões. Em 1916, onde ele introduz a noção de emissão espontânea, que é importante para a ideia estatística da mecânica quântica, e em 24, baseando-se nos trabalhos do físico indiano Bose, ele cria as bases de uma estatística de gases para partículas indistinguíveis, que é consagrada como estatística de Bose-Einstein. Então, hoje, em física de partículas, toda partícula de spin inteiro satisfaz a estatística de Bose-Einstein. Isso quer dizer que ela não satisfaz o princípio de exclusão de Pauli. Ao satisfazer o princípio de exclusão de Pauli, a estatística é outra. É a chamada de Fermi-Dirac. Entendeu? Então, você tem estatísticas quânticas diferentes e as duas, num limite de baixa temperatura, te dão a estatística de Maxwell-Boltzmann. Entendeu? Agora, esse estudo, quero enfatizar aqui, porque vocês têm a filosofia como um dos principais temas de pesquisa, esse estudo da radiação luminosa, entendendo aí luz no sentido amplo, né? Todo espectro eletromagnético é chamado de espectro luminoso, embora a parte que se chame luz mesmo seja muito, muito pequena, correspondente ao espectro visível. Tudo isso trouxe um problema até então impensável na filosofia, e na filosofia da física, e na filosofia de que há estruturas fundamentais na matéria, que é o abalo da concepção de ser. O ser criado na filosofia grega é imutável. Para mim, você tem o ser e o não ser. Então, no atomismo, você tem o cheio e o vazio. Você não tem uma coisa, a luz, que, como eu brincava com os alunos, segunda, quarta e sexta se comporta como onda, e terça, quinta e sábado como partícula, e domingo descansa. Entendeu? O termo dualidade onda-partícula, na minha interpretação, ou onda-corpúsculo, ele reflete a total incompreensão do que está acontecendo, mas foi desnudado. Entendeu? O que é a luz? Todo o esforço de Maxwell e Hertz, quando Hertz comprova que a previsão da existência de uma onda eletromagnética das equações de Maxwell existia, todo mundo ficou absolutamente convencido que a luz era uma onda. Todo mundo, entre aspas, jogou fora
as ideias de Newton. Né? E veio Einstein com a relatividade especial, cria uma teoria para o espaço-tempo, baseada no eletromagnetismo, e que tudo funciona como se a luz fosse uma onda. Aí veio o Planck, mas o Planck foi muito cuidadoso, e exatamente porque ele não acreditava no que ele tinha feito. O Planck dizia que a radiação de corpo negro era emitida ou absorvida discretamente. O Planck nunca disse que a radiação é discreta. Quem vai dizer que a luz é discreta é o Einstein. O Einstein que diz que a luz é feita de fótons, entendeu? E aí você fica com esse problema. Aí, o Einstein fala do efeito fotoelétrico, que você não consegue explicar com a visão ondulatória da luz. E você tem o fenômeno clássico de difração numa rede que você também não consegue explicar com a hipótese corpuscular. Então surge essa pergunta filosófica que os físicos botam debaixo do tapete, o que é a luz, finalmente. Entendeu? É, como eu disse, uma crise enorme na ciência. Tá? E isso só vai ser resolvido, vou só adiantar, muito mais tarde com o Dirac, já na década de 40, com a eletrodinâmica quântica, que é uma teoria também muito esquisita, mas que você une essas coisas. Durante um bom tempo, o Bohr vai desenvolver o que ele chamou de princípio da complementariedade. A ideia de que é impossível um único experimento físico evidenciar simultaneamente o caráter dual da luz. Ou seja, não há um experimento físico em que a luz se comporte ao mesmo tempo como onda ou partícula. Então, você está atribuindo um grau levemente diferente ao valor da experiência. Né? É o tipo de experiência que vai determinar o que é o seu ser. Isso é uma novidade completa na física. Tá? É a experiência determinando como que o que você definiria como ser, ou seja, você vai ter que passar a definir o ser a partir de certas limitações. Esse é o grande desafio que a mecânica quântica traz. E o Bohr é o primeiro, pode passar próximo, por favor. O Bohr é o primeiro a ampliar a crise. Antes da ampliação violenta do de Broglie, teve uma ampliação do Bohr. Qual é a ampliação do Bohr? É exatamente salvar a estabilidade da matéria. Como ele sabe que os... Aí eu estou mostrando uma reprodução antiga do espectro de Balmer, que é do átomo de hidrogênio. Como o espectro do átomo de Balmer apresenta essa regularidade em raias, eu sei que o problema é quantizado. Entendeu? E aí o Bohr vai pegar emprestado a constante de Planck. Ou seja, esse quantum de ação que Planck introduziu contra a sua vontade para descrever a física do corpo negro, Bohr vai perceber que ele é igualmente importante para garantir que a matéria seja, que o átomo seja estável. Entendeu? De uma maneira absolutamente mágica, ele vai criar postulados que são totalmente incoerentes entre si. E sobre isso está a frase do Einstein, que eu gosto muito, que não era bobo, né? Dizia, deve haver alguma coisa por trás de tudo isso. Não acredito que o valor da constante de Heisenberg possa ser atribuído corretamente por acaso. Porque o que o Bohr faz? Ele faz o modelo atômico todo inconsistente, todo ad hoc, mas com isso ele calcula a constante de Heisenberg que bate na mosca. Daí a frase do Einstein, não é por acaso, tem alguma coisa profunda
por trás dessa ideia do Bohr. E a coisa que mais incomodava no modelo do Bohr era exatamente a definição de órbita estacionária, em que ele dizia, numa órbita estacionária, não há emissão de radiação, que viola o eletromagnetismo de Marx. Mas, vê a próxima, por favor. Mas de Broglie... antes de falar do de Broglie, deixa eu só comentar aqui. A postura de Bohr diante das inconsistências entre as novas descobertas dos fenômenos quânticos e a descrição clássica da física, em particular do átomo, de certa forma lembra o ditado maquiavélico: se não pode vencer o inimigo, una-se a ele. O físico belga Leon Rosenfeld, que foi amigo particular do Bohr, refere-se à origem dessa postura e descreve na introdução do livro que a tradução portuguesa da Calouste Gulbenkian, que tem os artigos do Bohr, o Rosenfeld diz o seguinte: a fonte da segurança de Bohr, ao propor seus postulados, deve procurar-se nas meditações epistemológicas da sua primeira juventude, as quais lhe tinham permitido reconquistar esse sentido da natureza dialética dos nossos processos mentais, que se tinha tão completamente obliterado na tradição científica. Esta atitude tinha-o ajudado a compreender que o conflito entre a representação clássica dos fenômenos e as suas características quânticas era irredutível, e que o problema real não era eliminá-lo da nossa visão de mundo, mas sim integrar os dois aspectos em conflito em uma síntese racional. O Whittaker, depois de dar a lista dos postulados de Bohr, que não são só 3, como a maioria dos livros diz, ele faz um comentário muito pertinente que eu quis trazer para vocês. Ele diz assim: devemos renunciar a todas as tentativas de visualizar ou de explicar classicamente o comportamento do elétron ativo durante uma transição do átomo entre um estado estacionário e outro. Essa ideia, pode passar, essa ideia está na base da formulação da mecânica quântica de Heisenberg. E vocês vão entender por quê. Heisenberg diz uma frase que, citada pelo Dirac, que muita gente não entende. Ele diz assim: uma órbita de Bohr não tem significado físico nenhum. O que tem significado físico são 2 órbitas de Bohr. Ou seja, ele está admitindo que o que acontece numa órbita, eu não sei. Bohr disse que a órbita estacionária não emite, mas pode estar errado. Eu não quero saber, não tenho como saber. O que acontece na segunda órbita de Bohr, também não sei. Mas eu sei o que acontece quando o elétron transita entre 2 órbitas. Eu sei que entre 2 órbitas ele vai dar um salto quântico e vai emitir um fóton. Ou vai absorver um fóton e vai dar um salto para cima. Então, eu sei. Então, está aí o germe da mecânica quântica e da interpretação, mais do que da mecânica. Isso aqui é o germe da mecânica quântica no modo de pensar de Heisenberg matricial. Por que ele diz que as grandezas físicas têm que ser descritas como matrizes? Por isso. Ele vai pegar 2 estados e associar a matriz momento, a matriz energia, a matriz transição entre a órbita 1 e a órbita 2. Então, você tem o elemento A12, é quando o átomo passa do nível 1 para o nível 2. E o A21 é quando ele passa do nível 2 para o nível 1. A ideia de que você tem que descrever a coisa com matrizes, o Heisenberg pega deste modelo do Bohr, entendeu? Que funciona, segundo o Heisenberg. Entendeu? E você sabe, é incrível que na época quase ninguém sabia a matriz. A matriz era considerada um troço muito difícil. Entendeu? E você sabe hoje que 2 matrizes não necessariamente comutam. Então, aí está, do ponto de vista da visão dos operadores de Heisenberg, está o motivo pelo qual você vai ter uma relação de incerteza. A relação de incerteza, que, aliás, isso eu estou estudando com o Vitor, a gente vai... Heisenberg nunca usou o termo alemão para
incerteza. Eu já chequei com uma amiga minha que é de língua alemã. Heisenberg só usa o termo indeterminação, que Popper chama a atenção, que são duas coisas completamente diferentes. Indeterminação é uma coisa e certeza é outra, entendeu? Então, a gente vai corrigir na próxima edição, que toda vez que Heisenberg estiver falando, é indeterminação, não é incerteza. Não? E isso tem a ver com ou seja, é daí que vem a frase: a mecânica quântica só deve se ocupar de observáveis. O que é observável num átomo? São as transições eletromagnéticas entre diversos níveis. O que é o átomo não é observável. Próximo, por favor. Bom, aí veio o príncipe francês e aumenta mais ainda a crise. Bohr já tinha aumentado, dizendo que a constante de Planck é essencial para garantir a estrutura, a estabilidade do átomo. Né? De Broglie, com essa ideia, ele vai, em primeiro lugar, explicar de onde vem a órbita estacionária de Bohr e a mágica relação da quantização de Bohr-Sommerfeld. Depois vem a dualidade onda-partícula, passa a ser estendida para a matéria. Diz o elétron, se o fóton ora se comporta como onda, ora como corpúsculo, então eu vou propor que a matéria, o elétron, também ora se comporte como partícula, mas ora se comporte como onda. E aí ele imaginou o processo de difração de raio-x, onde você tem uma rede cristalina e um feixe de raio-x, que classicamente é uma onda. Você tem uma figura de interferência com isso. Ao substituir o feixe de raio-x por um feixe de elétrons, você continua tendo uma figura de interferência e de difração. Ou seja, é a comprovação experimental de que aquele feixe de elétrons está realmente se comportando como um feixe de raio-x. Portanto, você está evidenciando um comportamento ondulatório do elétron. Aí vem a ideia de onda piloto, que é muito importante não só para o desenvolvimento futuro, como para a questão da interpretação da mecânica quântica. E a tese de de Broglie foi também essencial para o desenvolvimento da equação de Schrödinger, como eu vou lembrar a vocês adiante. Vou passar, por favor. Eu vou um pouco rápido aqui, que já estou passando do tempo. Aqui a explicação: se uma órbita é estacionária e eu associo ao elétron uma onda, e esse elétron percorre a órbita inteira, essa onda tem que ser uma onda estacionária. Tá? Ela não pode ser como na situação B, que é uma defasagem de fase que vai dar origem a uma interferência destrutiva. Portanto, a integral de linha do comprimento do arco dividido pelo comprimento da onda tem que ser um inteiro. Tá? Se você usar, mostra aí, Felipe, por favor, esse P igual a H lambda, que é o mistério do de Broglie, aqui em cima, na frase em cima, na frase, levando-se em conta que é a relação entre momento e comprimento de onda, P igual a H sobre lambda, e se somente se o momento da onda valer isso, você obtém a equação de Wilson-Sommerfeld, que todos conheciam. Entendeu? Próximo. E aí vem o que você... Essa é a grande contribuição do de Broglie. Além de generar. Essa é a solução dele, ao modo dele, para a crise que ele ampliou. Eu vou fazer a interpretação. Essa interpretação é de um físico russo, Dmitry Blokhintsev. Ele tem um livro clássico de mecânica quântica da década de 70. Eu tenho esse livro. O Blokhintsev, que eu saiba, é o primeiro cara a perceber isso. Olha bem para a equação. P é um momento. Você pode definir um momento de uma partícula clássica
em qualquer ponto do espaço, né? A partícula evoluindo, você diz que ela tem um momento e uma energia que variam no tempo. Essa relação só existe no limite em que as ações são tão pequenas quanto a ação de Planck. Se você está no limite da física clássica, que equivale matematicamente a fazer o H tender a zero, essa relação desaparece. Tá? Mas no limite em que você não pode desconsiderar o problema quântico, o P é inversamente proporcional a lambda. Mas, ora, lambda é a definição de um comprimento de onda. O comprimento de onda é uma grandeza espacialmente extensa. Ela vai de onde tem um zero da onda até o outro. É um segmento. Então, se P é H sobre lambda, eu posso continuar dizendo que eu posso definir o P num ponto? O Lorentz diz não. O germe da equação de incerteza de Heisenberg está contido nessa, ele diz explicitamente, está contido nessa equação de de Broglie. Então, e o argumento é esse: lambda é um comprimento de onda, você não pode definir lambda num ponto. Então você traz um problema que não existia. Né? Próximo, por favor. Aí eu vou passar um pouco, mas se você tem aí a transparência. Aí eu vou falando, pode passar. Isso é a questão de como é que ele vai chegar à ideia de que uma onda, a primeira onda que você conhece, depois funciona melhor, é a onda plana. A onda plana não pode estar associada a uma partícula, porque a onda plana exatamente existe no espaço inteiro. E a partícula é uma coisa localizada. Então, o de Broglie se perguntou como fazer para descrever isso. Então, ele resolve fazer o que se chama pacote de onda. Ele faz uma superposição de Fourier e chega à conclusão que ele pode construir um pacote que tenha uma interferência destrutiva em quase todo o espaço e construtiva na proximidade da onda. Na sua ideia primária, esse pacote guiaria a partícula, assim como uma onda do mar guia o surfista que está em cima dela. Vou passar a próxima. Mas, ao fazer isso, você, matematicamente, aparece, mesmo que seja um problema clássico, isso aparece no estudo da luz clássica, se você tem uma variação no comprimento de onda, você soma ondas de comprimento de onda diferente, soma ondas de comprimento de frequências diferentes, soma no sentido de fazer a interferência, você vai ver que existe uma relação que delta ômega delta K tem que ser maior que 1. Delta ômega delta K, se você mudar as unidades e levar as relações de de Broglie, você vai chegar que delta X, delta P maior do que H cortado, que é a relação de incerteza, entendeu? Mas aqui, foi pena que eu não consegui entender, isso aqui é fundamental, entendeu? E os alunos custam entender. Vamos ver o papel do de Broglie na coerência que eu estou dizendo que existe desde o início, na descrição corpuscular e ondulatória da luz. O Einstein mostrou que a luz é feita de fótons. E eu vou adiantar aqui, que vocês também vão saber, o fóton tem massa zero. A equação relativística que relaciona energia e momento para uma partícula de massa zero é igual a PC. Então, essa é a equação associada à luz se ela é feita de partículas, fótons. A equação de baixo é a equação associada à luz se ela é uma onda. É o que você aprende no ensino médio como equação fundamental da onda. Tá? Bom, então, essas duas equações estão associadas
ambas a mesma luz, uma vista como fótons e a outra vista como um fenômeno ondulatório. Mas o Planck mostrou que no limite da física quântica, quando as ações não são muito maiores do que a ação de Planck, ele mostrou que E é igual a Hni. E de Broglie postula que P é H sobre lambda. Então, repara, o que é uma grandeza tipicamente ondulatória. Veja a primeira equação lá, mostra lá, Felipe, por favor. E igual a PC, é uma grandeza que descreve uma partícula. E Ni, na segunda equação, descreve uma onda. A equação de Planck mostra que se eu não posso fazer H igual a zero, eu tenho uma relação entre uma grandeza de uma onda, o Ni, com uma grandeza que descreve uma partícula. E a mesma coisa você pode dizer na relação de de Broglie. Então, o par é energia-momento que caracteriza uma partícula, ele é ligado ao par que caracteriza a onda, Ni lambda, que está lá na segunda equação, pela constante de Planck. Tá? Agora, eu desafio vocês aí, que é a beleza da coisa. Agora, você pode fazer o seguinte, você faz isso com o aluno, você apaga, a seu critério, qualquer uma das 4 equações e você vai reobtê-la. Esse sistema é absolutamente coerente. Por um único motivo, por um único detalhe, que o fóton não tem massa. Mas como o de Broglie quer aplicar isso para o átomo, para o elétron, ele tem que usar que a energia do elétron é P2 sobre 2m, não é PC. E aí nada disso vale mais. Ou seja, a relação conhecida como relação de de Broglie é a equação que fecha matematicamente a total equivalência entre eu descrever a onda como um conjunto de fótons ou como um fenômeno eletromagnético. Eu posso apagar qualquer uma que eu vou reobtê-la. Então, por exemplo, se eu pegar P igual a H lambda, substituo na primeira. Aí vou ter E é igual a HC sobre lambda. Mas HC sobre lambda da equação de baixo é Ni. Então, eu vou obter que E é igual a Hni. E se eu fizer o contrário, botar E igual a Hni lá em cima, eu vou obter depois que P é H sobre lambda. Qualquer uma que eu tire, eu posso reobtê-la por coerência das equações. Mas o que ele queria fazer não era isso. Ele vai esbarrar nesse problema que está no final dessa transparência. É que a equação de Schrödinger, vocês sabem que é não relativística, portanto, a energia cinética é P2 sobre 2m. Quando você eleva o P ao quadrado, você perde a linearidade das equações. Então, toda essa coerência da qual eu falei até agora só é verdadeira para a luz. Próximo, por favor. Aí vem a origem da equação do Schrödinger, não sei se todos conhecem a história, é ótimo. O Schrödinger ficou muito impressionado e estudou detalhadamente a tese de de Broglie. E foi dar um seminário no qual estava a convite do Debye, e o Debye estava presente. E aí ele começou a falar, né? O físico francês defendeu a tese, tem uma onda de matéria, não sei o quê, associada ao elétron, não sei o quê, né? Quando ele acabou o seminário, o Debye falou para ele assim, eu aprendi com o meu professor Sommerfeld que toda equação de onda, você está dizendo que o elétron é guiado por uma onda, toda equação de onda, toda onda satisfaz uma equação de onda. A pergunta que eu te faço é qual é a equação de onda que você está falando? Aí, 15 dias depois, o Schrödinger apareceu com a equação de Schrödinger. Entendeu? Quer dizer, a equação de Schrödinger foi motivada por essa pergunta do Debye. Se é uma onda, qual é a equação? E ele vai chegar a isso, assim como o de Broglie,
com analogias, como eu já mencionei, com a teoria de Hamilton. Schrödinger, pouca gente sabe, é considerado um dos maiores estudiosos de ótica da história. E é uma tradição da língua. Você tem Goethe, você tem von Helmholtz, você tem o próprio Schrödinger. Ele sabia muita ótica. A equação de onda independente do tempo é obtida por analogia à equação do Eikonal, que é a equação geométrica que descreve a trajetória de um raio luminoso na ótica clássica, na ótica geométrica. Tá? Vamos passar. Bom, aí vem, tudo isso vai dar origem, vocês sabem muito bem, à interpretação probabilística de Max Born, a qual de Broglie nunca aceitou. Né? E eu fiz questão de trazer aqui, eu acho que não é por acaso. Ele estava em boa companhia, mas eu acho que isso tem um motivo filosófico. As pessoas que nunca aceitaram foi ele, Schrödinger, Einstein, Planck e Ehrenfest. 5 nomes. Isso tem a ver, na minha opinião, com essa concepção original de que as coisas vêm da física ondulatória. E, claro, uma ideia de que há um determinismo da física sobre o qual você não deveria abrir mão. E o de Broglie foi o primeiro cara a defender, isso eu não lembrava mais, o primeiro cara a defender uma teoria de variáveis ocultas, exatamente ao propor essa onda piloto. Né? E esse é um tema muito vasto. Eu me programei para agora, fim do ano e virada do ano, porque eu e Vitor empacamos no capítulo de relatividade, em alguns detalhes, mas a gente quer, uma das coisas que a gente quer incluir na terceira edição do Física Moderna é uma discussão didática, o mais simples possível, das principais interpretações da mecânica quântica. Porque a gente tende a ficar só falando da de Copenhague, entendeu? Você tem que falar. Existe a interpretação hidrodinâmica, existe a interpretação de variáveis ocultas. O aluno tem que saber do que tratam essas coisas. Né? A mais comum hoje de variáveis ocultas é a do David Bohm. Né? E há muito progresso nessa área, com novos experimentos, novas teorias, comprovações da desigualdade de Bell, coisas que refazem algumas das ideias envolvendo o paradoxo de EPR. Então, é um tema que, na minha opinião, está voltando a ser um tema não mais só de debate filosófico, como está voltando, aos poucos, a ser um tema de debate científico, o que é bom. Né? Os cientistas pode ser que acabem percebendo que fazer filosofia também é bom. Né? No fundo, muitos deles fazem, mas não querem admitir. Né? O Bohr, por exemplo, fazia. Mas o Bohr, eu acho que não era refratário a dizer que, como alguns colegas nossos, eu não faz questão de dizer que não se interessa por filosofia. Né? Vamos lá, Felipe, vamos terminar. Ver o que tem. Opa! A filosofia utilizada, pode passar, você já estragou a surpresa. Eu usei um pouco o tomo do Schrödinger também. Vai. E aí tem uma novidade agora que eu deixei para lançar aqui. A segunda edição foi traduzida em espanhol. Acaba de ser publicada. Bacana, legal, muito bom. Legal. E com uma vantagem inacreditável. Que eu vi, nós estamos rompendo com a LTC, e a terceira edição nós vamos publicar com a Livraria da Física. Você tem ideia da loucura? Esse livro laranja, ele foi publicado por eles em 2016. Eles estão vendendo hoje por R$ 309. Esse livro, que foi editado semana passada, o Zé Roberto está vendendo por R$ 140. Olha, diferença. Sim. Quer dizer, tem algo errado nessa história. Né? Claro, ele me explicou, que eu já sabia, o livro barateia, porque tudo do livro eu e Vitor fazemos, entendeu? A gente entrega para ele o livro pronto para ir pagar. A única coisa que ele tem que providenciar é a capa. Aliás, ele tem um capista fantástico. Esse quadro é meu,
está da primeira edição que você mostrou, e eu pedi para usar, só que o capista usou de uma maneira mais bonita ainda do que eu tinha imaginado. Ele fez o quadro dar a volta na lombada. Sim, ficou muito legal, ó, comparando. Ó, o quadro dá a volta na lombada, tá vendo? E termina atrás. Né? Professor Caruso, a gente pode abrir para perguntas? Pode, claro. Obrigado. Faltou a última transparência, que é exatamente você não dizer que eu sou mal educado. Bom, eu vou fazer. Muito bom. Só perguntando aqui rápido. A gente tem 10 minutos mais ou menos para as perguntas, mas quer que eu mantenha os slides aqui caso queira voltar ou eu posso sair? Como você quiser. Eu não sei o tipo de pergunta que vão fazer, mas acho que pode sair, né? Não, eu vou manter aqui, então. Deixa eu dar uma rodada, daqui a pouco eu saio. Vou manter, fazer uma propaganda aqui das novas edições. Então. Bom, antes, eu não tô podendo ver aqui as mãozinhas e tudo, então você pode coordenar as perguntas aí para mim, Simões, mas eu vou pedir uma licença só para eu introduzir uma primeira, que é muito pontual. Professor Caruso, uma pergunta, porque nós estamos estudando os textos do de Broglie, né? E o próprio de Broglie, em alguns textos, ele considera a possibilidade do fóton ter massa, sim. Só que uma massa muito infinitesimal. Num dos artigos, ele chega a estipular que seria 10 a menos 53 quilogramas. Olha, 10 a menos 53. Portanto, uma pergunta que eu te faço, e inclusive recentemente saiu trabalhos dos chineses, né, de duas universidades lá na China, dizendo que o fóton pode... O que devemos considerar é que, com certeza, ele tem a massa menor do que 10 a menos 46 quilogramas. Esse que saiu é muito recente. E quando nós vamos aos Particle Physics Booklet, né, a lista lá das constantes e tudo considera para a massa do fóton realmente é um valor menor, né, do que uma potência dessa muito infinitesimal. Então, assim, o que seria mais correto? Na sua visão, Caruso, hoje, a gente considerar que o fóton tem massa zero ou a gente considerar que a massa do fóton tende a zero? São duas coisas diferentes, né? Felipe, eu não sei se eu não diria que tem uma resposta que tenha um lado correto disso. Né? Você supor uma questão muito parecida em escala menos enfática acontece com o neutrino. Né? Neutrino tem massa ou não tem? Mas se o neutrino tem massa, você tem que ter o fenômeno chamado oscilação de neutrino. Você tem que ter o neutrino muônico podendo se transformar no eletrônico e vice-versa. O fóton, como você não tem mais de um fóton, eu não sei se você teria esse tipo de problema de flutuação. Mas você vai perder um monte de invariância que eu não sei o que você quer. Né? O correto mesmo é dizer, como em tudo, mesmo para a massa do elétron, você pode dizer, a massa do elétron a massa não, é uma hipótese hoje em dia, ainda válida, que o elétron seja pontiforme. Se você vai olhar nesse booklet também, está lá um limite inferior para o raio do elétron. Então, isso quer dizer simplesmente, enquanto o experimental só está te dando limite superior, é correto, na minha opinião, você usar aquilo como zero, ou o elétron como pontiforme. Entendeu? Ou seja, até a menor região sondável hoje pela física experimental, o elétron não tem estrutura. Se daqui a uma energia maior, ou daqui a 30 anos, alguém vai mostrar que o elétron tem 10 a menos 20 centímetros de raio, é outra história. Hoje, ele não tem. Ele tem. Os experimentais só conseguiram um limite superior para esse raio. Então, o caso do fóton, eu enquadraria na mesma situação do raio do elétron. Você só tem hoje um limite superior para essa massa. Se houver massa, ela é menor do que isso. Né? Aí, não existe a verdade na física. Né? A experiência que vai te dizer, vai ser encontrado esse estado ou não. Né? Agora, nesse meio tempo, você vai refletindo sobre que
que invariâncias, que simetrias você vai perder. A primeira coisa que você vai perder é que o alcance da interação eletromagnética vai deixar de ser infinito. Sim. Né? Por menor que seja essa massa, vai ser finito o alcance. Então, isso quer dizer que você não vai poder propagar uma onda eletromagnética além de uma certa porção do espaço. Entendeu? E vai te dar uma série de outros problemas, entendeu? Talvez dê problema com renormalização, talvez dê problema com os propagadores da eletrodinâmica. Não é um tema que eu tenho me ocupado, entendeu? Mas, sendo objetivo para responder a sua pergunta, qualquer coisa na física, o correto é dizer, no limite experimental de hoje, o elétron é pontiforme, o fóton não tem massa, o neutrino também. Eu acho que até o neutrino não conseguiram determinar a massa. Acho que, se não me engano, é só um limite ainda, entendeu? Então é isso. Muito bom. Obrigado. Nós temos 4 colegas inscritos aqui, Felipe, e como nós temos um limite previsto de horário, 19 horas, porque temos professores e alunos que estudam e trabalham no noturno, vamos tentar ouvir os colegas, e aí eu pediria aos colegas que nas perguntas, se eles puderem ser o mais objetivo possível, para a gente poder sintetizar um pouquinho esse momento. Então, nós temos inscritos aqui o professor Erickson, o professor Rodolfo, o Walter e o professor Maxwell, abaixo a mãozinha, e o Maxwell também. Então, vamos começar com o Erickson. Erickson, por gentileza. Oi, acho que teve um engano, eu bati sem querer a mão aqui. Pode passar para frente, o Eduardo. Então tá joia. Então, o professor Rodolfo Carvalho. Você me ouve? Perfeito. Sim. Professor Caruso, em primeiro lugar, os meus parabéns pela belíssima palestra e aproveito, nunca esperava um momento desse para expressar toda a minha gratidão, porque estudei e continuo estudando pelo livro do senhor, Obrigado. o seu colega. Professor, no início da sua fala, o senhor colocou que alguns, ou muitos, não sei, professores que dão quântica, por inexperiência, costumam fazer alusão a algo que aparece como novo na mecânica quântica, mas que já estava lá atrás na física clássica. Eu confesso que quando o senhor falou isso, embora eu julgo ter entendido, mas, vamos dizer assim, a minha outra metade ficou um pouco surpresa. Por quê? Eu comecei a pensar nas interpretações da complementaridade. Então, formulando a minha pergunta objetivamente, se eu adoto, por exemplo, a interpretação da complementaridade de Bohr, eu entendo, professor Caruso, que existe sim uma novidade radical. Por quê? Porque mesmo no fenômeno ondulatório, com elétrons chegando um a um, não existem ondas num sentido ontológico. E, pelo menos na visão de Bohr, até mesmo o comportamento corpuscular exige, como o senhor bem frisou, a realização de um outro experimento. Então, a minha pergunta é o seguinte: quando o senhor fez aquele comentário, o comentário se sustentaria, né, a menos que eu não tenha entendido a pergunta, para qualquer interpretação, porque, e aqui eu finalizo, o próprio Bohr disse que o quantum de ação inaugurou uma ciência completamente nova. Então, eu estaria propenso a dizer que existe, sim, a meu ver, uma mudança que não dá para entender, mesmo usando a linguagem clássica, mas não dá para entender em termos de uma interpretação, a menos que se esteja considerando a interpretação ondulatória. Então, a pergunta é: a fala do senhor se atém a alguma interpretação? Não.
que eu quis mostrar, o Felipe talvez possa voltar ali. Aquele. Aí, não, já passou. Antes. Aí. Aqui, com esse quadro aqui, o que eu estou mostrando é que o que eu falei no início, que se eu olhar só uma onda se propagando numa corda, uma onda se propagando numa corda, não tem nada de quântico, no sentido da física quântica moderna. O problema é quantizado. Tem que prestar atenção. A física clássica tem problemas quantizados. A corda vibrante com os dois extremos fixos é um problema quantizado. O extremo está fixo. Tá? Então, nesses sistemas, eu mostrei classicamente que eu posso descrever essa onda nessa corda estacionária como uma energia carregada por ondas através da corda ou uma energia carregada por portadores de partícula através da corda. Ponto. Tá? Agora, essa equivalência clássica é ou. É equivalente uma coisa com a outra. Tá? Aqui, nessa transparência que o Felipe recolocou, eu estou mostrando que essa mesma coerência entre a visão corpuscular e clássica, agora, do ponto de vista da física quântica, porque aparece o H, ela é absolutamente consistente, única e exclusivamente para a luz. Lá, eu estou falando de qualquer onda estacionária em acústica. Se eu boto a quântica no sentido do quanto de ação de Planck, essa equivalência só se mantém para o caso da luz, quando é igual a PC. Eu digo, quando F for P2 sobre 2M por elétron, essa equivalência não vale mais. Portanto, você tem razão. Do ponto de vista da mecânica quântica, vai trazer sistemas que tem que ser descritos pela mecânica quântica, mas não é o caso do átomo, por exemplo, não é essa parte da quântica que é equivalente para a luz. Não sei se ficou clara a diferença. Quando eu estava me referindo lá, né, o que eu estou dizendo é que a acústica te permite descrever um fenômeno de duas maneiras complementares. Tá? O próprio princípio de incerteza, eu dei o exemplo depois. Se você fizer uma composição de um pacote de onda eletromagnético para mandar para uma antena, tá? Vale um princípio que você pode chamar de incerteza. Ninguém chama de princípio de incerteza no eletromagnetismo. Delta ômega, delta K maior ou igual a 1. Tá? Matematicamente, você não pode ter precisão zero no delta ômega nem no delta K. Não tem nada a ver com mecânica quântica. Não se chama princípio de incerteza, mas é uma coisa análoga. Por quê? É exatamente porque essa fundamentação da mecânica quântica que eu mostrei, que vem com de Broglie, baseando-se em Bohr e termina em Schrödinger, é construída em cima da visão de uma onda. Então, você espera que o que vale para a onda clássica vale para cá também. O que eu estou mostrando nessa transparência que está no ar é que isso é absolutamente verdade, só exclusivamente para a luz. Todo outro sistema quântico não tem mais essa coerência, porque a energia na partícula com massa não é PC. Quer dizer, a luz é muito misteriosa. O que garante essa coisa é o fato do fóton não ter massa. Agora, o princípio da complementariedade é um troço que o homem inventa para descrever outra coisa, que é o seguinte: embora as duas descrições sejam equivalentes, dependendo do experimento, você só pode usar uma. O experimento que está digitando, mas, em princípio, as duas descrições são equivalentes, tanto para uma onda acústica como para uma onda de luz, que é essa que está aqui no ar. Tá? Mas, na prática, isso não vai funcionar, porque se você for estudar o efeito fotoelétrico, você vai ter que descrever o fotoelétrico
com a visão corpuscular da luz. Você não vai conseguir descrever o efeito fotoelétrico com a visão ondulatória, embora elas estejam equivalentes. Entendeu? Então, o que você está falando corretamente, o princípio da complementaridade, como eu estou dizendo, é um princípio, portanto, não se demonstra. Né? O princípio traduz uma coisa observável. Ou, melhor, nesse caso, uma coisa não observável. Você nunca viu um experimento no qual você pode concluir que a luz, ao mesmo tempo, se comporta como onda ou como partícula. A luz ou se comporta como onda, isso é um dado de fato. Aí você inventa um princípio chamado princípio da complementaridade para justificar isso. Mas ninguém sabe de onde vem esse princípio. É um princípio, entendeu? Sim, o professor, a ideia dos fónons, Sim, que você obrigado. apresentou. Alô. A ideia dos fónons, né, que é quanta de som, vamos dizer, que o professor apresentou lá no início, é muito interessante. E o Rodolfo, só para complementar, esse livro que você conhece bem aqui, o Conceito de Física Quântica, do professor Oswaldo Pessoa Júnior, ele lá na parte do princípio de incerteza, ele introduz justamente o que o professor Caruso estava tentando explicar aqui, com relação às relações que vêm da física clássica de ondas, né, que você pode associá-las com o princípio de incerteza muito, muito facilmente. Inclusive, esse é um livro, né, Caruso, que eu espero que te ajude no capítulo a mais que vem aí sobre interpretações da mecânica quântica. E esse, o livro, o Max Hammer, tem 2 livros que as pessoas não conhecem muito. O Max Hammer tem um livro de história da física quântica, e tem um livro que é a história das interpretações da física quântica. Esse livro tem a curiosidade de ter uma capa verde abacate. É caríssimo. Eu tenho comprei um segundo exemplar no sebo por R$30. Esse é um livro de 600 mil reais para cima. Né? Aí eu comprei um e dei de presente para o Vitor, que ele não tinha. Só um detalhe, cavaleiros, o nosso tempo vai se esgotar e o professor Caruso ele tem uma pequena surpresa para todos ao final, sabe? Então, nós tínhamos uma pergunta a ser encaminhada a mais, não tinha, Simone? Tínhamos 2 inscritos, o Walter e o professor Maxwell, mas as mãozinhas desapareceram. Não sei se eles já ficaram satisfeitos. O professor Maxwell levantou a mãozinha aí. Diga, professor Maxwell. Professor Caruso, parabenizo aí pela excelente palestra, muito instrutiva, né? E gostei demais, porque responde muitas perguntas que eu tinha na cabeça, né? Agora, uma pergunta que talvez seja mais uma orientação, né? Eu quero me aprofundar na mecânica analítica, e você falou que é uma mecânica escalar, né? E assim, eu ao pegar algumas literaturas, tenho tido algumas dificuldades. Qual um livro que o senhor poderia me recomendar para uma introdução? O livro do Simon seria um bom livro? Eu vou te dizer o clássico que eu estudei, né? Isso aí não tem como fugir. É Simon para uma leitura e Goldstein para a segunda. Né? Eu preferi o velho. Eu, quando estudei, em 78, eu usei o Simon, só existia em inglês. E em 79, aquele Goldstein capa verdinha, pequenininho, também só em inglês. Né? O Iceberg só existia em inglês. Depois, em 80, apareceu uma tradução espanhola do Iceberg Resnick. Era um tijolo desse tamanho, assim, enorme. Mas eu tive que estudar tudo com livro em inglês. Hoje em dia você tem uma variedade de livros para isso, né? Mas o melhor lugar é o velho Goldstein mesmo, introdutoriamente. Depois tem um mais avançado, que é um curso de mecânica do Sudarshan e Mukunda. Mas esse é mais avançado que o Goldstein, né? Sobre mecânica analítica. Mas o Simon é um bom livro, ótimo livro. Acho que você está bem servido. Entendeu? Simon, obrigado, professor. Nada. Bom, meus caros... Professor Caruso, tem um dos nossos colegas aqui, o Walter, ele está perguntando se você poderia disponibilizar depois os slides para ele fazer uma revisão. Os que você utilizou. Rapaz, eu não costumo fazer isso, não, mas já que o Felipe gravou, vai estar lá no filme, vai?
Eu já tenho os slides, sabe? Era mais fácil pedir para mim, tô brincando. Mas, Caruso, olha só, eu quero super te agradecer pela apresentação. O Caruso é um professor que eu considero do meu coração mesmo. Ele me pegou lá no começo dos meus interesses sobre a filosofia do espaço-tempo, me apresentou o Yammer, e agora vem fazer uma conexão forte com De Broglie para todos nós, né, para o Louis de Broglie, que é uma formação que eu estou trazendo lá de Lisboa também. Então, muito obrigado, professor Caruso. E eu peço para que você nos dê aqui um pequeno brilho aqui, né, do livro, né, chamado Poemas Tristes, que você publicou com a Miriam de Carvalho. Para não dizer que nós fizemos propaganda enganosa lá no início, o professor Caruso também é poeta. Então, eu vou pedir... Aqui, sim, esse livro foi publicado recentemente, né? o lançamento foi semana passada. Professor, então você faça esse belo epílogo para nós aqui, por favor. Bom, eu vou confessar o seguinte, eu não sei ler poesia, por incrível que pareça. Gostaria muito de aprender. Depois que eu ouvi João Vilaret recitando Fernando Pessoa, não dá, né? Mas eu vou... Durante muito tempo, eu comecei a me dedicar, depois que eu comecei, a fazer quartetos. Eu me identifiquei com a síntese do quarteto, entendeu? E uma amiga minha, a Miriam, que faz oficina literária, ela diz que, via de regra, o maior terror de um aprendiz é quando o professor pede para fazer um quarteto. Eu acho que a minha facilidade é exatamente por ser físico, né? Esse nosso lado objetivo, né? Você fazer com menos, o Maupertuis, né? O Maupertuis não, a navalha de Ockham. Para mim é fácil falar pouca coisa, entendeu? Você tem que se expressar, mas com poucas palavras. Então eu vou ler um quarteto que a gente selecionou para a contracapa. De longe te vejo chegar e beijando-me, sinto-te perto. Me refugio nas lembranças para escapar da tua partida. Como o nome diz, são poemas tristes, né? Lindo, professor. Muito bom Pequeno. mesmo. Você vê que tem um grande que, se você me permitir, eu posso ler mais um? Por mim, pode. Chama Coisas Bobas. Porque esse aqui... Não vou falar nada, vou só ler. Coisas bobas. Cada vez mais me emociono com coisas bobas. Que bobagem! Bobagem é achar que são mesmo bobas as coisas simples que nos tornam humanos. O momento da saudade do amigo que se foi, pontuado por uma lágrima capaz de brotar do nada, não é bobagem, é amizade. Também não é bobagem se emocionar com a imagem daquele cavalo ilhado, recluso no canto de um telhado, pela força de uma tempestade. É empatia por todo ser vivo que tem direito ao respeito e a viver em liberdade. Bobagem é mesmo crer que essas coisas simples, miúdas, não fazem parte do alicerce sobre o qual se ergue a grandeza dos humanos. Bravo, professor. Lindo. E agora, os nossos alunos aqui agora estão vendo um exemplo, né, de alguém que vem da física, da ciência da natureza, transita entre a história e a filosofia da ciência e abarca a poesia também. Muito obrigado, professor Caruso. Obrigado a você pelo convite. E olha, dia 5, você está no Rio, não? Estou. Dia 5, se você tiver, não perca, deve ser lançado lá na Casa da Ciência. Estou aguardando a resposta. Eu escrevi um livro que tem um título muito curioso, que se chama Entre Ossos, Indagações e Emoções. Uma livre reflexão sobre o humano. É uma reflexão sobre a descoberta do Homo naledi. Não sei se vocês já ouviram falar. É um hominídeo descoberto na África do Sul. Eu assisti o documentário na Netflix, fiquei tão impressionado que depois de alguns meses eu acabei escrevendo um livro, entendeu? Deve ser... Agora, é muito diferente de tudo que eu já fiz, entendeu? E eu gostei muito do resultado.
deve sair dia... Eu mando o convite para vocês, para pelo menos saber que existe. E eu divulgo no grupo. E se for uma oportunidade para eu te ver, porque desde que eu vim de Portugal, a gente ainda não se encontrou presencialmente. Então, com certeza, professor. Quero agradecer só mais uma vez a vocês todos pela paciência, pela oportunidade. Um abraço grande a todos. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Muito obrigado mesmo, professor. Professor Caruso, Um abraço, professor Caruso. Eu não sei se o Felipe lhe adiantou, mas aí eu vou já tomar aqui a liberdade, como coordenador do grupo. Nesses nossos ciclos aqui, cada convidado que vem palestrar para a gente, nós também o convidamos para fazer parte de uma coletânea depois dos trabalhos que eles apresentaram. Nós publicamos pela Livraria da Física, recentemente, Filosofia dos Físicos, eu vi. volume 1. A capa, o Heisenberg e Bohr. E no próximo ano nós vamos publicar o Schrödinger e o de Broglie. E aí já fica aqui convidado para escrever um capítulo para a gente. Obrigado. Farei. Bom, Ótimo, claro que, por motivos óbvios, vou convidar o meu amigo Oguri para fazermos juntos. Boa. Tá joia. Tá bom? Tudo de bom para vocês. Obrigado, então, tchau, professor. tchau. Tudo de bom. Obrigado, gente, pela presença. E que bom que as trovoadas não fez cair aqui, né? Aqui choveu muito. Pensei que fiquei com medo de faltar luz aqui, mas... Aqui também. Muito obrigado, meus caros. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, gente. Força.